Agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Nós lembramos da obra maravilhosa do Senhor na cruz do Calvário. Ali, Senhor, o Senhor perdoou, Senhor, os nossos pecados. E o escrito de dívida, Senhor, que constava contra nós, foi ali, Senhor, rasgado. Agradecemos por tão grande salvação, tão grande obra de amor. E, Senhor, o Senhor nos colocou, Senhor, agora na família do Senhor. Queremos ser ensinados por Deus, ensinados pelo Teu Espírito Santo, instruídos pelo Senhor. Senhor, o maior interessado, Senhor, na nossa edificação é o Senhor mesmo. Então, nessa manhã, que o Senhor possa ter proveito, Senhor, nesse momento, nos ensinar, nos edificar, em nome de Jesus. Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos conduzir à verdade, possa glorificar a Cristo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Gálatas 6, versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aí no versículo 6 começa nos dizendo, irmãos, uma relação entre o professor e seu aluno. Aquele que ensina espera naqueles que aprendam. Aquele que está sendo instruído deve fazer participante o seu professor daquelas boas coisas em que ele foi instruído. Ou o professor espera que seus alunos aprendam. E uma lição que todos nós devemos aprender, uma lei que Deus estabeleceu, é a lei da semeadura. Aí está dizendo, o que o homem semear, isso ele vai colher. Aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Então há a possibilidade de você semear para a sua própria carne, e há a possibilidade de você semear para o seu espírito. Se você semear para o seu espírito, você vai colher vida eterna. Se você semear para as coisas de Deus, você vai colher vida eterna, vai colher proveito. Mas não se engane, se você semear para o pecado, para os prazeres, para a sua carne, você vai colher morte, corrupção. Então essa é uma lição que todo discípulo, todo aluno deveria saber. A lei da semeadura, o que eu planto, eu colho. E o apóstolo nos estimula a plantarmos algo. O que eu devo plantar? O bem. O versículo 9 diz, não nos cansemos de fazer o bem. Então é como uma plantação. Você vai plantar o bem e no tempo certo você vai colher. 9, não nos cansemos de fazer o bem. Porque existe essa possibilidade de você ficar desanimado. Você faz o bem, faz o bem, faz o bem e não tem, parece, nenhum retorno. Embora pareça que não tenha retorno, não deixe de fazer o bem. Continue fazendo o bem. E a palavra aqui estabelece. A seu tempo, você vai ceifar. Tenha certeza. O bem que você fez, você terá de volta. A seu tempo, você vai ceifar aquele bem. Mas aqui há uma advertência. Não desanime, não desfaleça, não desista. Não pare de fazer o bem. Para quem que eu devo fazer o bem? Versículo 10. A todos, a todas as pessoas. Todas as pessoas. Mas se for para decidir, se for para ter uma prioridade entre alguém da família da fé e alguém fora da família da fé, você tem que fazer primeiro aos da família da fé. Primeiro aos que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Uma vez que você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você foi feito filho de Deus. Mas além de Jesus Cristo e de você, Deus tem outros filhos.
Você foi colocado numa fraternidade. Você tem irmãos. Esses, então, fazem parte da sua família, da família da fé. Esses você deve fazer o bem, principalmente, prioritariamente a eles. Faça o bem, a seu tempo você colherá. 1 Pedro, capítulo 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Talvez quando você lê essa palavra, submissão, você lembra apenas do relacionamento que o Senhor exige de marido e mulher, de o relacionamento ou a atitude que a esposa tem que ter com respeito ao marido. Mas aqui Pedro diz que existem outros relacionamentos em que a submissão estará envolvida. Por exemplo, nós somos submissos às leis. Aqui nesse livro fala sobre isso. Eu não quero ser submisso, não. Eu quero ser livre. Não, irmãos, todos nós somos sujeitos à lei. Somos sujeitos aos governos, às autoridades. Diz também que os mais jovens devem ser sujeitos, submissos aos mais velhos. Os filhos devem ser submissos aos pais. Então existe essa submissão. Porque a submissão nos fala da autoridade de Deus. O próprio véu que as irmãs usam na cabeça é esse assunto, submissão. As irmãs usam para falar, eis aqui um sinal de submissão. Existe autoridade no universo, existe submissão. Então Pedro diz, mulheres, sede igualmente submissa a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Que maravilha! A palavra de Deus nos ensina o que nós devemos obter nos nossos relacionamentos. O que uma esposa deve obter no relacionamento com seu marido? Ela deve buscar ganhar o seu marido. O que nós devemos obter no relacionamento irmão com irmão? Ganhar. Ganhar o irmão. Esse deve ser o propósito, nós, ganhar as pessoas. Então aqui a esposa deve buscar ganhar o marido, não repelir o marido, sem palavra alguma. Então Pedro está dizendo, não é a tagarelice, não é o muito falar que vai ganhar o marido. Se há aquele marido que não obedece à palavra de Deus, que não é tão crente como você, ele não vai ser ganho pelo seu muito falar, ou pelo seu falar, pela sua tagarelice. Mas por meio do seu procedimento. Versículo 2. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Talvez você ache até que seu marido é surdo. Ele não presta atenção às suas palavras. Pode ser que ele seja surdo, mas cego ele não é. Seu marido te observa. Seu marido repara. E o seu comportamento fala. Seu comportamento grita. Seu comportamento constrange. Então o marido observando o honesto comportamento da esposa, cheio de temor, cheio de medo. Temor do marido? Não, temor do Senhor. Temor a Deus. Cheio de temor. Isso então vai ganhar o marido. 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então alguém diz que o espírito manso e tranquilo nunca sai de moda. As roupas saem de moda, mas o espírito manso e tranquilo não sai de moda. Não sai de moda. Então você sempre deve buscar isso, espírito manso e tranquilo, de grande valor diante de Deus. Deus valoriza. 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornaste filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, irmã, se alguém te perguntar qual o nome da sua mãe, como é que chama sua mãe, Dileuza?
Como? Pedro falou que não é esse nome, não. Pedro falou que ela chama Sara. Veio, versículo 6. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas. Departamento, filhas de Sara. Tem departamento, filhas de Ana, aquelas mulheres que oram. E teria também esse departamento, filhas de Sara, as mulheres submissas aos maridos. Da qual vos tornastes filhas. Então as irmãs são chamadas filhas de Sara. Filhas de Sara. Praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Praticando o bem. Então, mulher, você vai praticar o bem. Você não vai cansar de praticar o bem. Mas aquele meu marido, ele não é ganho. Ele ainda não foi ganho pela palavra. Não desista, não desanima, não se cansa. Pratica o bem. Pratica o bem. Não temendo perturbação alguma. A sua confiança, a sua rocha é o próprio Senhor. Então não precisa ficar perturbada. Mas sim, mantenha o espírito manso e tranquilo. Não temendo perturbação alguma. 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O objetivo do casal é ter as suas orações respondidas. Mas alguma debilidade no nosso relacionamento atrapalha as nossas orações. Talvez o marido está orando dias e dias e Deus não está respondendo às suas orações. É porque ele tem uma pendência com a sua esposa. Ele a está maltratando, não a está tratando com dignidade. Deus não vai ouvir. Mas eu sou poderoso, eu sou fervoroso. Mas como é que você trata a sua esposa? Para que não se interrompam as vossas orações. Então, nos nossos relacionamentos, queremos proveito, queremos ganhar. E na intenção do casal, deve ser essa. As nossas orações serão respondidas. Então, nós vamos tirar todo e qualquer obstáculo para que Deus responda às nossas orações. Como diz a palavra, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então resolva os problemas. Cada um com seus problemas. Não, resolva os problemas. Problemas são para ser solucionados. Antes do sol se pôr, resolva aquela situação. Para quê? Para que você continue orando e Deus atenda às suas orações. Nesse texto aqui, existe das mulheres submissão, honesto comportamento, espírito manso e tranquilo. Existe dos maridos discernimento e tratar a esposa com dignidade. Vamos lá para o Velho Testamento para exemplificar essas verdades. 2 Reis, capítulo 8. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado à vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi:
ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Que mulher é essa? Aqui na minha Bíblia, no alto do capítulo, diz: restaurados os bens da sunamita, a mulher sunamita. Essa é uma daquelas mulheres que devem ser imitadas. Se Pedro nos fala acerca de Sara, que deve ser imitada, essa mulher aqui, sunamita, também nos é exemplo de imitação. A história dela vai se dar lá no capítulo 4, nós vamos lá. Depois nós vamos lá. O que acontece? Aqui no capítulo 8, essa mulher teve que sair da terra de Israel. Deus ia enviar castigo. Mas antes de Deus enviar o mal, Deus avisou o seu servo o profeta. Deus avisou a Eliseu que uma fome de 7 anos estava determinada. Então Eliseu preveniu aquela mulher. Eliseu disse: sai daqui. Sai daqui e vai para onde você quiser. Porque Deus vai trazer fome por 7 anos. E aquela mulher acreditou na palavra do profeta. E ela saiu e foi para a terra dos filisteus. E esteve ali por 7 anos. Depois que a fome acaba, então ela resolve voltar para a sua terra, para a terra de Sunem. Mas chegando em sua terra, a sua casa, os seus bens estão ocupados. O MST tinha ocupado lá. E agora? Como é que vai tirar os invasores? Ela precisa de alguém diante do rei. Dá-nos a entender que o seu marido é morto. Lá no capítulo 4, o seu marido já era velho. Aqui não aparece o marido dela. E ela então vai diante do rei, levando a sua causa. E acontece que naquele momento, naquele exato momento, alguém vai poder dizer: coincidência. Não, não foi coincidência, providência de Deus. Naquele exato momento, Geazi, discípulo de Eliseu, estava conversando com o rei. E o rei está curioso, o rei quer saber acerca das grandes obras que Eliseu tinha feito. Eliseu recebeu porção dobrada do espírito de Elias. Se Elias fez 7 obras, Eliseu fez 14. Eliseu, com o espírito em porção dobrada, fazia grandes milagres. E o rei está curioso, o rei quer saber. Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E Geazi observava. Geazi, discípulo de Eliseu, conta então ao rei. E naquele momento exato, a mulher chega ali para reclamar as suas terras, a sua casa, os seus bens. E Geazi confirma: ó rei, esta é a mulher, e esse é seu filho, que Eliseu ressuscitou, que Eliseu trouxe à vida. Então, nesse momento, o rei concede àquela mulher o que ela pedia. O rei interroga a mulher conta tudo, versículo 6, e o rei então envia um oficial juntamente com ela para restituir tudo que era dela. E até mesmo pagar as rendas do campo, naquele tempo em que ela não estava ali usando. Desde o dia em que deixou a terra até agora. Então a palavra em Gálatas, irmãos, nos diz: não canse de fazer o bem. Todo o bem que essa mulher fez, mesmo que demorasse, lá na frente, ela recebeu de volta. Muitos e muitos anos depois, ela vai receber, ela vai colher o bem que ela fez. 2 Reis 4. Então aqui nós vamos ver qual o bem que ela fez. Versículo 8. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica. Mas na verdade, no original, não é mulher rica, não. Talvez alguma versão aí tenha outra palavra. Importante, no original é Gadol, mulher grande, uma grande mulher. Uma mulher notável,
uma mulher de realce, uma mulher valiosa, valorosa, mulher importante. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher importante, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Irmãos, Sunem fica cerca de 3 quilômetros de Naim. Qual o principal evento acontecido em Naim? Se for fazer um mural na porta de Naim, vai ser mural para relatar qual o fato histórico mais importante daquela vila, Naim. Qual, gente? Havia uma viúva, um filho único. Ela estava levando o filho para onde? Cemitério, para ser enterrado. Mas Jesus aparece e ressuscita aquele jovem. Jovem, eu te mando, levanta-te. Aí o povo maravilhou e deu glória a Deus. Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Por isso que Naim é conhecido. O grande profeta, Jesus, ressuscitou o filho da viúva. 800 anos antes, perto dali, também um filho vai ser ressuscitado. Sunem, que ficava já na época de Naim, Sunem não existe mais. Sunem, que ficava ali naquela região, perto do Monte Carmelo, vai presenciar a ressurreição de um outro filho único. Versículo 8, então, diz: havia uma mulher rica, uma mulher importante, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Dá-nos a entender que Eliseu, nas suas caminhadas, não levava pão. Jesus, quando enviou os discípulos 2 a 2, disse para eles: não levem pão, não levem dinheiro, não levem cinto, outro cinto, outra capa. Deus cuidaria dos seus missionários, assim como Deus cuida dos passarinhos. Deus cuidaria de Eliseu. Eliseu abandonou o seu carro de bois. Eliseu abandonou a família dos seus pais. Eliseu certamente tinha alguma posição financeira, mas ele abandonou tudo isso para seguir o profeta Elias. E talvez por cerca de 10 anos estava ali servindo Elias. Eliseu não fazia a obra de Deus por causa de dinheiro. Então dá-nos a entender, Eliseu não carregava pão. E essa mulher, vendo Eliseu passar por ali, ela constatou a sua necessidade. Digno é o trabalhador do seu pão, do seu salário. E ela então constrange Eliseu a comer pão. Eliseu, como servo de Deus, não mendigou, não fez campanha para recolher recursos, para sustentar o homem de Deus, não fez uma cara de cachorro pidão. Não. Mas aquela mulher constrangida, aquela mulher vendo que o obreiro de Deus necessitava comer pão, ofereceu-lhe pão. Aqui na minha versão diz, constrangeu. Foi uma iniciativa dela, não do Eliseu. E ela então oferece pão. Irmãos, façamos o bem, principalmente aos da família da fé. De alguma forma, ela então quer contribuir na obra de Deus. Como é que ela pode contribuir? Dando pão para o missionário, para o obreiro de Deus. Eliseu fazia rotas, itinerários, ia e vinha. Dá-nos a entender que a sua sede era no Monte Carmelo, mas ele fazia um itinerário por Israel, para pregar a palavra de Deus. Nesse momento, então, a mulher o constrange a comer pão. E Eliseu cede. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Agora, então, se tornou constante. Então, Eliseu tinha essa liberdade. Essa mulher deu-lhe essa liberdade. Todas as vezes que ele passava por aquela cidade, deveria ir ali comer pão. Ele poderia, com toda liberdade, ir ali
comer pão. Essa era a disposição daquela mulher em cooperar com o obreiro de Deus. Versículo 9. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Vejo que este que passa por nós é santo homem de Deus. Vejo. Então ela tem olhos. Mas quem é aquele que tem olho e não vê? Quem a Bíblia fala que tem olho e não vê? Tem mãos e não apalpa. Os ídolos e os idólatras. Tornem-se semelhante aos ídolos, todos que o cultuam. As pessoas idólatras, as pessoas que servem os ídolos e os próprios ídolos, têm olho e não vê. Mas essa mulher não era idólatra. Essa mulher não ficava apegada às suas riquezas. Não amava Mamon. Se ela tem bens, ela está disposta a abrir a mão e ser generosa e contribuir de alguma forma à obra de Deus. Então ela tem olhos que veem. Ela repara que Eliseu passa por ali e ela identifica uma característica de Eliseu. Ele é um santo homem de Deus. Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Eliseu, como um verdadeiro servo de Cristo, servo de Deus, manifestou santidade. Eliseu, irmãos, não é um servo aproveitador, não é alguém bajulador, não é alguém que defrauda, não é alguém que torce a palavra de Deus, não é alguém que fala uma coisa e vive outra. Não, ele é um santo homem de Deus. Então essa mulher percebeu isso. Lá em Pedro, que nós lemos, irmãos, exige-se dos maridos discernimento, percepção. Dá-nos a entender nessa casa aqui que quem tinha maior percepção espiritual era a esposa, e não o marido. Dá-nos a entender que o marido é um mero religioso. A esposa era temente a Deus. A esposa percebia as coisas espirituais, a ponto de perceber a necessidade da obra de Deus. E também querer contribuir de alguma forma. Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Versículo 10. Façamos-lhe. Então, se ela vê, se ela percebe algo, ela vai passar a ação. Ela não é como o ídolo, que tem olho e não vê, tem mão e não apalpa. Não, ela tem olhos e vê, e aquilo que ela viu, aquilo que ela percebeu, então ela vai agir. Façamos-lhe, pois, em cima, um pequeno quarto, obra de pedreiro. Ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Então, em Pedro diz que os maridos deveriam ter discernimento, mas nesse caso aqui o marido não teve. Mas o marido tratou a sua esposa com dignidade. Ela planejou fazer uma casa para o profeta e ele não colocou nenhuma dificuldade. Aquele marido rico não fez nenhuma objeção, não colocou obstáculo. Oxalá que os maridos fossem espirituais, não precisassem do muito falar das esposas para serem ganhos. Oxalá que os maridos fossem ganhos pela palavra, que os maridos tivessem maior visão espiritual das coisas de Deus do que suas esposas. Mas se ainda não for assim, tomara que os maridos não causem dificuldade. Não impeçam suas mulheres de serem espirituais, de buscarem com fervor o Senhor. Não impeçam que suas mulheres contribuam com a obra de Deus. Tomara. É o caso desse marido aqui. Ele não impediu. Então essa mulher, vendo a necessidade, planeja um quartinho para o profeta. Um pequeno quarto.
3x4, Leandro? Dá para andar para lá e para cá, num quarto 3x4? Dá para arrumar uma cama e o Geazi dormir do lado? Dá, Leandro? Dá para arrumar uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro? Então tá. 3x4. Vamos fazer um quarto. Obra de pedreiro. Ela tem recurso. Ela abre a mão. Ela não é miserenta. Vamos fazer um quarto. Ponhamos nele uma cama. Para quê? Para que cama? Exagero. O homem de Deus precisa de cama? Descansar, né? Quem de nós não precisa descansar? Tudo o que quereis que os homens vos façam, faça para eles. Como é que você esperaria que fosse esse quarto de hóspede, se você fosse o hóspede? Televisão não tem não, André. Não, televisão não. A mulher falou que televisão nem celular. Ele quer suíte, ar-condicionado. Vai esperando. Eliseu, você tem que aprender com Elias. Mas o que era necessário? Uma cama para descansar, uma mesa. Fazer as refeições. Talvez ler algum pergaminho. Uma cadeira. Por que cadeira? Para que serve a cadeira? Você tem que dar a oportunidade da pessoa sentar, irmão. Ninguém pode ficar em pé o tempo todo. Você tem que ver essas... A mulher ali, essa mulher é inteligente. Tem que dar descanso. Ninguém pode ficar em pé o tempo inteiro, de castigo. Então, senta. Um candeeiro. E aí, para que candeeiro? Iluminação à noite. O profeta, às vezes, ia passar ali. Às vezes, à noite, precisaria acender o candeeiro para buscar o Senhor, para orar, qualquer coisa. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Olha a sabedoria dessa mulher. Ela quer ajudar na obra de Deus, mas ela não quer que a obra de Deus intrometa, interfira no seu casamento. Às vezes aquele bem que você quer fazer para o homem de Deus pode prejudicar o relacionamento seu com o seu marido. Pode intrometer nos negócios da sua casa. Os negócios da sua casa são negócios da sua casa. Cada um cuida da própria casa. Os negócios da obra, os negócios da obra. Então essa mulher, na sabedoria, faz um quarto externo. Retirar-se-á para ali. 11. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi, chama esta sunamita. Chamando-a ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço, dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Então Eliseu foi ganho. O comportamento daquela mulher ganhou Eliseu. Eliseu recebeu um bem e ele então está constrangido a retribuir. Ele quer fazer algo benéfico para aquela mulher. O bem com que ele foi tratado, ele quer retribuir. Cumpre-se a lei da semeadura. O que o homem plantar, ele vai colher. Aquela mulher plantou bem. Eliseu quer também devolver bem. O que Eliseu poderia fazer para ela? Então chamou ela. O que eu posso fazer por você? Versículo 13, a parte final, parte B. Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Eliseu não tinha dinheiro para poder retribuir, mas Eliseu tinha contato. Eliseu tinha acesso às autoridades do povo. Eliseu era bem relacionado. Eliseu poderia pedir algum favor diante das autoridades para aquela mulher. Poderia pedir favor ao rei, poderia pedir proteção ao comandante do exército. Mas essa mulher diz, habito no meio do meu povo, ou seja, não, está tudo bem comigo. Está tudo bem,
Não precisa de nada. Ela era bem relacionada. Não tenho necessidade. Mas Eliseu ficou satisfeito com essa resposta? Não. Versículo 14. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Que presente que eu posso dar para ela? E Geazi, então, ouvindo, responde: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Então, de alguma maneira, não teve filho. Se há alguma deficiência, alguma infertilidade dela, do marido, não fala. Mas o marido já está na posição de velhice. Então, dá-nos a entender que naturalmente seria impossível. Mas há algum impossível para Deus? Não há. E Eliseu, então, ouvindo aquela opinião de Geazi, tem por bem orar para que ela tenha um filho. Ora, ela não tem filho e seu marido é velho. 15. Disse Eliseu: chama-a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Com que autoridade Eliseu falou isso? Com que autoridade Eliseu falou: daqui a um ano você terá um filho? Como é que Eliseu pode saber que daqui a um ano aquela mulher estaria viva? Como é que ele pode saber que ela teria um filho do seu marido? Como é que ele pode saber que ela engravidaria, a gravidez seria perfeita, ela conceberia, o feto cresceria normalmente, teria um nascimento? Lá em Tiago diz: você não deve dizer, o ano que vem eu vou para tal cidade, vou lá para o Pernambuco, vou fazer os loteamentos de imóveis, vou ganhar tanto. Você pode falar isso? Você sabe o que é a sua vida? Mas então, com que autoridade Eliseu fala isso, prometendo algo para daqui a um ano? Algo que está fora do controle de Eliseu. Quem é que tem poder no futuro? Deus. Mas Eliseu tinha tanta intimidade assim com Deus? Deus confirmava a palavra do seu servo Eliseu? Confirmava. Elias certa vez falou para o rei: ó rei, o Deus em cuja presença, conforme Deus em cuja presença estou, não choverá durante 3 anos e meio, segundo a minha palavra. Que autoridade, hein? Deus confirma sim, irmãos, a palavra dos seus servos. Lá em Tiago diz que Elias era semelhante a nós, mas Elias orou. Muito vale por sua súplica a oração do justo. E Jesus Cristo falou: tudo é possível ao que crê. Então, pela fé de Eliseu, aquela mulher, daqui a um ano, teria um filho. Não é que Deus falou para Eliseu: fala para ela que ela vai ter um filho. Não, foi iniciativa do profeta. O profeta cria, o profeta orou e Deus confirmou a sua palavra. Tudo quanto em oração pedirdes, crendo, recebereis. É você que pediu. Se algum de vocês tem necessidade de sabedoria, peça a Deus. Peça que Deus dá. Mas não peça duvidando. Porque se você pedir duvidando, você não receberá nada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então Eliseu expressa uma palavra de fé. Daqui a um ano você vai ter um filho. E isso foi grande demais para a mulher. A mulher falou: não minta para mim, não me engane. Versículo 17. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Quem estabeleceu o tempo, irmãos? Foi Eliseu. Se Eliseu tivesse dito, daqui 1 ano e meio, daqui 2 anos, daqui 3 anos, assim seria. Mas Eliseu estabeleceu, daqui 1 ano. E segundo Eliseu estabeleceu, cumpriu. Deus confirma a palavra do seu servo. Deus confirma a palavra dos seus profetas. 18.
Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Então há agora um momento de colheita. Tudo que plantarmos, nós colheremos. Que momento feliz, que momento festivo, irmãos. O trabalho suado agora será recompensado. Então eles plantaram, agora está na hora de colher. E o menino vai lá junto ao seu pai. O menino vai participar daquele momento juntamente com seu pai. O seu pai está envolvido na colheita. Versículo 19. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse a seu moço: leva-o à sua mãe. Está vendo, mãe? Quem que é melhor para cuidar dos filhos doentes? E vocês ficam reclamando. Meu marido nem me ajuda. Não me ajuda nem a trocar uma fralda. E o pai fala assim: leva para sua mãe. Aquele menino estaria em boas mãos? O pai está envolvido numa tarefa de colheita. Tem um tempo certo para colher? Tem. E o pai não sabia. Talvez nem a mãe também sabia a gravidade. Mas o que ele poderia fazer com a medicina daquela época? Ai, minha cabeça. O que será que teve aquele menino? Era algo grave. Mas leva a sua mãe. Versículo 20. Ele o tomou, o empregado tomou, e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Irmãos, essa era uma mulher importante, uma mulher grande, uma mulher rica, mas era uma mulher dura, era uma mulher sem ternura. Essa mulher abraçava os filhos? Essa mulher tinha carinho? O que vocês acham? Ela pegou o filhinho que estava doente e colocou nos joelhos. Olha a ternura. O menino está sofrendo, mas ela está sofrendo junto com ele. E o colocou sobre os joelhos dessa mãe que apresenta cuidado e ternura. Sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Morreu. E agora? O que você faz quando a pessoa morre? Alguém aqui já presenciou alguém morrendo? Eu já presenciei. Você ficou desesperado? Arrancou os cabelos? Tem gente que fica desesperado? Essa mulher amava o seu filho? Certamente. Mas ela gritou? Ela berrou? Versículo 20. Versículo 21, perdão. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Então Pedro fala, as mulheres têm que ter, também os homens, espírito manso e tranquilo. Espírito manso e tranquilo. Nesse momento de grande consternação, de grande dor, seu filho amado morreu. Seu filho milagre, era um milagre, morreu. Mas ela não se desespera. Ela então sobe e o deita sobre a cama. Dá-nos a entender que esse menino não está ainda na adolescência. Ela consegue carregá-lo. Então ela o carrega lá para o quarto do profeta, coloca na cama do profeta e fecha a porta do quarto do profeta. Fecha a porta e saiu. Versículo 22. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Essa era uma mulher sábia. E ela sabia o que deveria ser feito. Chama seu marido. Ela não gritou com o marido, ela chamou. Ela está com domínio próprio. E lhe disse: manda-me um dos moços, manda-me um dos empregados. Eu preciso correr ao homem de Deus e voltar. Eu vou ao homem de Deus que está lá no Monte Carmelo e vou voltar.
Alguns dizem que é cerca de 20 a 30 quilômetros. Vou lá e volto. Versículo 23. Aí o marido pergunta: por que vais a ele hoje? Mas por que você está interessado hoje? Por que você vai hoje no profeta, no homem de Deus? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Então, para aquele homem, buscar a Deus deveria ser só nos dias religiosos, só nos dias santos. Buscar a Deus só no dia de ceia, só no domingo. E os outros dias da semana? Quando é que você busca a Deus? Só domingo, basta, né? Então ele achou estranho. Mas por que você vai lá? Não é feriado, não é dia santo. Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Então para ele bastava os dias marcados, os dias oficiais. Mas ela diz, não faz mal. No original, shalom. Fica em paz. Ela não expôs ainda que o menino morreu. Então para ela diz, não faz mal. Não faz mal buscar a Deus. Não faz mal ser fervoroso de espírito para com Deus. Não faz mal buscar a Deus além daqueles dias designados. Ah, mas você está muito fanática. Não, não é que ela está fanática. É que o marido é que é religioso. Esse marido aqui é formal, mero religioso. Versículo 24. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço, guia, anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Então ela está determinada. Partiu ela, 25, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo? Com teu marido? Com o menino? Ela respondeu, tudo bem. Para Geazi, para o discípulo do homem de Deus, ela disse, tudo bem. Alguns interpretam, é de que ela não queria tratar com Geazi, ela queria ir direto ao homem de Deus. Ela teria acesso ao homem de Deus? Eliseu a receberia? Sim. Ela não está satisfeita em ser ajudada por um discípulo, por um ajudante, por um subalterno. Se ela tem acesso ao presidente, por que ela vai buscar os ministros? Se você tem acesso a Jesus Cristo, homem, que é o único mediador entre Deus e os homens, por que você vai recorrer aos santos? Por que você vai recorrer à mãe de Jesus, se você pode recorrer ao próprio Jesus? Então alguns interpretam, ela diz tudo bem, porque ela não quer papo com Geazi. Ela quer tratar diretamente com o homem de Deus. Mas por outro lado também nós podemos interpretar. Quando ela diz tudo bem, é uma linguagem de fé. Ela é uma mulher com domínio próprio. Ela é uma mulher de fé, de confiança. Ela sabe que o homem de Deus, que orou por ela alguns anos atrás, e que pela oração do homem de Deus o milagre foi feito, esse mesmo homem de Deus poderia novamente orar e ressuscitar o menino. Versículo 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Deixa. Geazi quer que seu professor não seja perturbado. Assim como os discípulos de Jesus, tantas vezes, querendo agradar o Jesus, impediam que as pessoas se achegassem a Jesus. Os discípulos, por exemplo, impediram que as crianças se achegassem a Jesus. E Jesus os repreendeu. Não, deixa as crianças virem a mim. Aqui Geazi quer dar algum alívio para Eliseu, mas Geazi, ele não tem simpatia. E Deus não mostrou o que estava acontecendo
com aquela mulher para o profeta. Ele está dizendo: o Senhor me encobriu, o Senhor não manifestou. Deus é um Deus de revelação. Deus revela os mistérios. Mas aqui, nesse assunto, Deus não quis revelar para Eliseu. Deus não mostrou para Eliseu o que seria. Então, se Eliseu quisesse saber, Eliseu deveria orar ao Senhor, buscando entendimento. Versículo 28. Disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Então ela coloca a responsabilidade da sua tristeza, da sua dor, a Eliseu. Eu não te pedi, filho, você que me deu, agora você é responsável. Você vai cuidar disso. 29. Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, veste a roupa aí, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Então Eliseu, compadecido, em simpatia com aquela mulher, quer logo resolver a situação. Então Eliseu pensa um modo de resolver aquela situação mais rápido. O modo seria Geazi tomar o seu bordão, correr lá, ir lá na casa da sunamita e colocar o cajado, a vara, sobre o rosto do menino. Eliseu pensou: vai lá, faz isso. Cinge os lombos, toma o meu bordão. No meio do caminho, Geazi não poderia se desconcentrar. Geazi teria que ter um foco. Geazi não poderia saudar ninguém, não poderia também responder a nenhuma saudação. Ele teria que estar concentrado. Jesus também deu essa ordem para aqueles que ele enviou 2 a 2. Os discípulos do Senhor, os servos do Senhor, irmãos, não podem perder o foco. Hebreus 12:1 diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, corramos a carreira. Você não pode distrair. Toma o meu bordão. Então aquele bordão do profeta resolveria, segundo o profeta, aquele bordão do profeta seria poderoso. E o aluno deveria aprender o poder daquele bordão. Irmãos, há algum homem de Deus que nos encomendou algo seu para que trouxéssemos vida àqueles que estão mortos? Há algo mais poderoso que o bordão de Eliseu que foi nos dado? O que você tem que é mais poderoso que o bordão de Eliseu? O que Jesus te deu para você usar para trazer vida para as pessoas? Esses sinais acompanharão os que creem em meu nome. Curarão enfermos, expulsarão demônios, ressuscitarão mortos, purificarão leprosos, em meu nome. O nome de Jesus é superior à vara, ao bordão do Eliseu, ao cajado do Eliseu. Toma contigo o nome de Jesus e vai. Toma contigo o nome de Jesus, vai levar vida aos que estão mortos nos seus delitos e pecados. Toma o nome de Jesus, vai levar vida por todos os afligidos pelo diabo. O Senhor é contigo. 30. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. A mãe do menino concordou com o método de Eliseu? Não. Não, é o Eliseu que tem que ir lá resolver o problema, não é o Geazi. Então ela não concordou. E ela diz: não vou te deixar. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Então Eliseu vai ter que ir fazer aquele trajeto. Pessoalmente, Eliseu vai ter que ir lá. 31. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso. E disse:
o menino não despertou. Em outras palavras, não funcionou. Eu usei o que o Senhor me disse para usar e não funcionou. Talvez você orou para expulsar o demônio. E como os discípulos, lá no sopé do monte da transfiguração, você vai dizer, não funcionou. Jesus, por que não podemos expulsar aquele demônio? E Jesus respondeu, por causa da sua incredulidade. E esta casta não sai senão por oração e jejum. Então Geazi diz, não funcionou. Talvez você possa dizer, eu já orei tantas vezes, já orei em nome de Jesus, não funcionou. Irmãos, o nome de Jesus tem poder. O que nos falta é fé. O que pode nos faltar é fé. Mas o nome do Senhor é poderoso. Então Geazi voltou. Será que esse foi o combinado de Eliseu com Geazi? Você vai lá e volta. Será que era para Geazi voltar ou para Geazi insistir ali com o cadáver? Era para insistir. Versículo 32. Tendo o profeta chegado à casa, irmãos, muito provavelmente deve ter chegado à noitinha. Era meio-dia quando o menino morreu, até a mãe se deslocar lá uns 20, 30 quilômetros. Depois o Eliseu vir também. Talvez já era quase noite, ou já chegada a noite. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. 33. Então fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Volte aí. 2 Reis 4:4. Então entra e fecha a porta sobre ti. Versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si. Versículo 21. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta. E agora esse versículo 33. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. O que o Espírito Santo quer ensinar com fechar a porta? O que significa fechou a porta? Para você resolver os problemas, um problema vital, para você trazer a vida, o que é necessário? Fechada a porta do quarto. Para quê? O que Jesus diz em Mateus 6? Entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Geazi, aquele aluno, fechou a porta. Geazi, aluno de Eliseu, era um homem de oração? Não era, irmãos. Colocou lá o bordão sobre o rosto, não deu certo, saiu dali. Mas a Bíblia nos chama a fechar a porta, a oração. Oração. Então é necessário orar, é necessário você ter essa vida de oração. Fechada a porta, orarás a teu pai. Então Eliseu vai resolver aquela situação, fechando a porta, orando ao Senhor. Então Pedro diz, para que as vossas orações não sejam interrompidas, é necessário essa vida de oração. Quantos minutos você ora por semana? Que minutos, senhor? Eu oro, sou igual o Beto, oro 5h24 da manhã até 8h01. Mais de 14 horas. Sempre falando que eu oro minuto. Será que contando as suas orações dá 1 minuto? Por semana? Senhor, obrigado por esse alimento. Ih, você gastou 3 segundos. Aí amanhã, Senhor, obrigado por essa comida. Mais 3 segundos. Talvez não dá nem 1 minuto, irmãos. Fechada a porta, nos fala de oração. Antes de tudo, Paulo diz
Quero que se use a prática de oração. Antes de tudo na igreja, oração. Quero que os varões, portanto, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. Fechada a porta, nos fala vida de oração. Fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. 34. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Onde é que Eliseu aprendeu isso? Que ele deveria ressuscitar o menino se colocando em cima do menino. Há algum relato de alguém que tenha feito isso? Para ressuscitar alguém? O Elias. O Elias, para ressuscitar o filho daquela viúva que sustentou ele se estendeu sobre o menino 3 vezes. Então Eliseu, de alguma maneira, está imitando o seu professor. Assim como Elias, Eliseu sobe sobre o menino. Então se identifica com aquele menino. Boca sobre boca, olhos sobre os olhos, mãos sobre mãos. E a carne do menino aqueceu. Então houve algum sinal de fervor. O bordão resolveu? O cajado resolveu? Não. Houve a necessidade ainda de algum envolvimento, de alguma comunicação, de algum relacionamento de Eliseu com aquele menino. Talvez nós pais queremos trazer vida aos nossos filhos, simplesmente trazendo o ensino, simplesmente trazendo a vara. Mas também é necessário que haja comunhão. Necessário que o coração do pai seja convertido ao coração do filho. Mas eu já ensinei a palavra de Deus para o meu filho. Mas é necessário esse relacionamento, essa comunhão. Aprendemos aqui. E houve então um aquecimento. Mas nós apenas queremos que os nossos filhos sejam fervorosos, sejam de alguma maneira aparentam ser tementes a Deus. A gente simplesmente quer medir a temperatura dos nossos filhos e falar, não, ele está quente. Como é que está seu filho espiritualmente? Ele está quente. Está frequentando as reuniões. Ou nós queremos o nosso congregar, as nossas reuniões simplesmente fervorosas? Dá um grito aí, André! Louve! Aí o André está frio. Tem calor. Muito mais que fervor, nós queremos vida. Então Eliseu não está satisfeito. O menino está aquecido, mas ele não está vivo. Então Eliseu novamente sobe. Versículo 35. Então se levantou e andou no quarto. De acordo com Leandro, 3:4. Andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu o olho. 7 vezes. O que esses espirros significam? Não sei. Eu sei que Deus tem 7 espíritos. Lá em Apocalipse diz que diante do trono de Deus, João viu os 7 espíritos de Deus. Esse menino espirrando está expelindo algum veneno, algum mal. E a vida é trazida de volta. Espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Que glória! Muito mais do que calor, vivificação. Converta no Senhor e seremos convertidos. Restaura a nossa sorte como outrora. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne nos últimos dias. É isso que nós precisamos. 36. Então chamou a Geazi e disse: olha, Eliseu não tem
angústia ou não tem desejo de se exibir. Ele pede que o seu discípulo vá contar a maravilha. Então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Que maravilha! Pela intercessão do profeta, o filho foi restaurado. Que maravilha! Pela intercessão de Jesus, o profeta, o grande sumo sacerdote, o nosso filho que está morto em seus delitos e pecados, pode ser restaurado. Então aquela mulher apresentou o seu filho ao profeta. Apresente você o seu filho a Jesus Cristo. E espere Jesus Cristo retornar dizendo a você: toma o teu filho. Que glória! Toma o teu filho. Versículo 37. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou seu filho e saiu. Então, primeiro, antes mesmo de receber o seu dom, o seu presente, ela então se humilha. Aqui dá-nos uma representação. Ela adora. A representação da adoração ao Senhor Jesus. Lançou-se aos pés dele. Quando Jesus responde às nossas orações, a primeira coisa que nós devemos fazer é reconhecer, é adorá-lo. Prostrou-se em terra. Depois, nós vamos nos ocupar com o nosso bem. Há aquelas pessoas, a semelhança daqueles 9 leprosos, recebem um bem e não voltam para glorificar o Senhor. Mas um leproso, que era samaritano, foi curado, voltou glorificando a Deus, voltou reconhecendo a obra de Deus e agradecendo a Jesus Cristo. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra. Uma mulher importante, mas uma mulher quebrantada. Não há soberba nessa mulher, não há arrogância. Ela é uma mulher cheia de exemplos, como nós já dissemos. Espírito manso, tranquilo. Uma mulher que sempre faz o bem. Uma mulher submissa a seu marido. Uma mulher temente a Deus. Uma mulher que adora ao Senhor. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou seu filho e saiu. Para terminar, João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então, irmãos, nós não precisamos ficar aflitos. Essa mulher presenciou uma grande tragédia, um mal. Seu filho morreu, mas ela não turbou o coração. Embora triste, amargurada por dentro, ela não se descontrolou. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, ela cria em Deus. Crede também em mim, ela cria também no homem de Deus, no profeta de Deus. Versículo 11. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então Elias, o profeta, foi para junto do Pai, foi para o céu. E agora, aqui na terra, quem faria as obras de Elias? Quem ficou encarregado de fazer os grandes feitos de Deus no lugar de Elias? Eliseu. Então Elias foi para o céu. E a Bíblia promete, irmãos, antes da manifestação do reino do Senhor, Elias novamente virá. Mas enquanto Elias não vem, alguém tem que fazer as suas obras. E Eliseu sabia, era ele. Enquanto Jesus não vem, alguém tem que fazer as suas obras. E o discípulo de Jesus deve saber, sou eu. Eu mesmo, eu devo fazer as obras de Jesus. 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará,
porque eu vou para junto do Pai. Então, quando Eliseu pede, Elias, me dê porção dobrada do teu espírito, é porque Eliseu queria fazer as obras de Elias e outras maiores. Essa era a expectativa. Esse foi o desejo, o foco de Eliseu. E Elias então diz: se você me vir subir, quando eu for levado, isso acontecerá. Então Eliseu não desviou a atenção, não desviou o seu foco. E recebeu então o manto de Elias e passou a fazer obras maiores do que o próprio Elias. Versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então o menino morreu, o bordão não funcionou, mas Eliseu vai pedir, Eliseu vai orar, Eliseu vai pedir ao Pai, e o Pai responde a oração de Eliseu e ressuscita o menino. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, então você vai fechar a porta do seu quarto e vai pedir ao Pai. Eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Amém? Deus abençoe os irmãos com fé. Creiam, em nome de Jesus.